Boa noite! Boa noite! Boa noite, pessoal! Eu vou dando um minutinho, né, aqui, fazendo os acertos finais, para a gente não passar muito tempo para eu poder publicar a live depois aqui no TikTok e também no canal Agentes da Luz. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live do nosso curso livre, né? A gente aproveita sempre o comecinho para dizer para os que não conhecem o trabalho que esse perfil aqui, ele é um curso livre, né? O que isso significa? Tem bastante conhecimento aí nos vídeos, tem bastante exercício, muita coisa compartilhada aí com vocês, para que vocês possam usar no dia a dia. É como se fosse uma monitoria, né? É um trabalho constante, vigilante, né? Eu vou tomar um cafezinho, peço licença. E a gente está migrando para o novo tema. Então, o curso funciona assim, você tem o exercício temático, e são 15 dias que a gente vai trabalhando, né? A gente vai trabalhando esse tema novo, 15 dias, você vai firmando, afirmando, reafirmando as ideias, tá bom? E é interessante e importante que você acompanhe, porque é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, é manter a constância, né? É aplicar os conhecimentos que a gente passa aqui no curso, né? As pessoas geralmente fazem um curso aí de autoconhecimento, expansão da consciência, e aí, muitas vezes ela desanima, né? Porque não sabe aplicar, ou porque ficou faltando alguma coisa, né? Então aqui a gente proporciona um acompanhamento constante para que você não se sinta perdido e desestimulado. Outra coisa que a gente faz aqui são os meus caramelos. Outra coisa que a gente faz aqui é passar para vocês um conhecimento sem regular. Marco, mas por quê? Porque eu, né, a Fê, a equipe espiritual, os caramelos estão dando trabalho. A gente quer que vocês usem, sintam na pele. Não tem nada melhor do que você sentir, né? Aí você entende o que é esse trabalho que a gente propõe aqui. Que é um trabalho assim muito diferente da maioria, um trabalho mais profundo, que depende muito da sua entrega, da sua vontade de transformação, entendeu? Então precisa que você chegue aqui, por isso que a gente faz assim, ó, a gente chega aqui sempre no comecinho e fala, ó, abre a cabeça, abre o coração, né? Vamos se colocar numa posição mais favorável para escutar coisas diferentes, coisas novas. Claro, usa seu bom senso, ninguém está falando para você rasgar, né, dinheiro, comer cocô, ficar doidão e ficar no mundo, né, transcendental. Não é isso, né? É engraçado, interessante, né? Eu estou dando uma introdução para as pessoas novas e para quem está acompanhando. A gente teve uma live com o Luiz, né? E através da mediunidade da Fernanda, né? E o Luiz, ele falou uma coisa muito, muito verdadeira, que as pessoas confundem muito. E que é legal a gente falar, né? As pessoas têm um estereótipo de quem gosta de trabalhar com espiritualidade, expansão da consciência, né? Por exemplo, o Marco bota eu coloco umas fotos aí do yoga, da meditação, mas a minha intenção, na realidade, é falar, olha, faz um pouco, 5 minutos, não tem fórmula, não tem sabe, parâmetros e tal, arrisca, tenta, faz pouco, mas faz. É mais importante você fazer
um pouco por dia e ser constante, do que nunca fazer essas coisas e nunca dar um tempo para você. Isso é muito importante, né? Isso tem a ver com o tema? Totalmente a ver com o tema, né? A gente está falando de consciência, né? A consciência, ela é um ganho de consciência. Você vai ganhando consciência ao longo da vida das coisas, das situações, muda o jeito de ver, muda o jeito de agir, né? Consciência muitas vezes é confundida com ideias, né? Maneiras de você ver a vida ou viver, ou aquela coisa, consciência, dor na consciência, sua consciência. Não é isso, né? São ideias assim mal compreendidas que confundem a gente, né? Tanto é que a consciência, você vai ganhando mais qualidade de consciência porque você vai mudando as suas atitudes ao longo da vida, né? Então, não tem a ver com a moral. Olha como confunde, né, gente? Você vai ficar com dor na consciência. Sempre não tem aquele urubu que fala pra você, se você não fizer assim, você vai ficar com dor na consciência. Então, o pessoal confunde, às vezes, a consciência moral, a cobrança, o condicionamento com estar consciente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vê como as pessoas saem falando coisas que não tem a ver. Consciência, você ganha qualidade, você ganha lucidez, né? Tanto é que hoje você faz uma coisa, eu sempre dou esse exemplo porque ele é bem simples, né? De entender. Hoje você vê o mundo de um jeito e ontem você via de outro. Quer dizer, você ganhou consciência. Não, você ganhou experiência. Não, a consciência. Você vê a coisa de um outro ângulo, de um outro jeitão. Aí você muda o seu jeito de agir, você fala, puxa, hoje eu não faria assim. É a experiência. Mas é ganho de qualidade de consciência, né? Você hoje daria um passo para trás e mudaria certas escolhas que você fez, né? Eu escuto a consciência. Gente, eu vou falar um pouco para a gente entender como é que é esse negócio, a partir do meu ponto de vista, porque eu, como vocês, também tenho, né, a minha peleja, o meu dia a dia aí, as coisas que eu vivi, né? E que eu também não tinha a menor noção de como isso é diferente, como isso afeta a nossa vida no dia a dia, de maneira muito literal, que eu gosto de falar aqui, né? E que enquanto a gente não toma consciência, não entende desses assuntos, a gente passa batido, como a maioria, porque o exemplo que a gente tem aí fora é um exemplo muito ruim, né? As pessoas não são exemplos bons para a nossa vida de maneira alguma, né? É o básico do básico e olhe lá, e não dá para prestar atenção em muita coisa não, porque senão você vai ficar perdido junto com o bonde do Tigrão, como disse o Calunga em outra live aí, né? Então, não se trata da gente lidar com o mundo, né, espiritual ou energético e ficar nele. Ao contrário, você desenvolve a sua vida, o seu dia a dia, mas sempre consciente de você. E as ferramentas, né, a meditação, o yoga ou qualquer outra técnica que traga a sua atenção para você é uma técnica, é uma ferramenta, não é a coisa, né? Ao contrário dos estereótipos, aqui nesse trabalho a gente evoca que você tenha consciência de você constante, seja lá onde você esteja, né? No seu trabalho, com a sua família, com as pessoas, sozinho, né? Que você tenha muita consciência, ciência do seu universo interior, certo? E é uma coisa que precisa ser treinada, precisa ser reforçada, porque é uma coisa que você só vai saber que é verdadeiro, que é real quando você faz. O Marco está te falando aqui como um catalisador da sua atenção para te falar, olha, se você fizer isso daí todo dia, um pouco por dia, sempre no agora, como a gente costuma falar aqui, você vai sentir uma qualidade interior crescente, constante, que aí você vai entender o que eu estou falando. O que eu estou falando agora são só códigos, palavras, para te passar uma mensagem. Olha, não te ensinaram isso, isso é delicado, isso muda a sua vida,
O fato de você dar um passo para trás diante dos acontecimentos cotidianos para fazer escolhas mais conscientes vai te trazer um ganho de qualidade muito grande que você vai perceber por dentro. Não é uma coisa mental. E que só vai acontecer na sua vida se você fizer, se você compreender que para você escutar a sua consciência, você precisa limpar outras vozes, né? O que é escutar a consciência neste trabalho? Neste trabalho é você dar energia, certo? Para o seu eu maior, consciente, sua consciência maior, aquela que não tem medo, sabe? Aquela que já está multidimensionalmente vendo a vida através de múltiplos ângulos. Compreende? Ela não tem medo, ela não tem falta, ela não tem escassez, ela não acredita em pobreza, ela não acredita em doença, ela não vive essas coisas, né? As múltiplas versões suas que estão em múltiplas camadas de realidade, que já vivem essas coisas, tudo ao mesmo tempo agora. Ih, Marco, você acelerou. Acelerei, porque tem gente nova aqui que tem que entender que esse trabalho ele é extremamente diferente do resto. E que a única coisa difícil que tem aqui é você levar ao pé da letra o que o tio Marco fala, aplicar no dia a dia um pouquinho por vez, dar um passinho para trás, sair do bonde do Tigrão, né, para escutar a sua consciência e não a voz do populacho, dos pobreta da cabeça, de alma, de tudo, né? E não é uma crítica, mas a gente precisa fazer um contraste, como luz e sombra. Há de se compreender que nesse mundo existe manifestação da consciência em vários graus, né? É real. Se você pesquisar, você vai encontrar gente que sustenta e tem acesso real, de verdade, a outros planos de realidade enquanto estão aqui. E você viu o que eu falei? Tem gente que consegue perceber outros planos de realidade enquanto estão aqui acordado. Tomou choque? Não sei se eu vou voltar muito nisso, porque isso é uma coisa que complica. Mas tem que compreender que isso é capacidade de todo mundo. E se isso não for uma provocação para você, me desculpa, eu não sei o que é então. Né? Ter a possibilidade de perceber diversos ângulos dimensionais da vida estando aqui, esse tipo de coisa existe, tá? Então, mas como que ela se manifesta, né? Quando a pessoa se volta para si demais, né? E vai atrás de descobrir realmente quem ela é, né? Então, eu avancei um pouco, mas eu vou voltar, porque o básico precisa ser compreendido. O básico é que nós somos, junto com a natureza, realmente pontos de luz multifocais. Múltiplas possibilidades acontecem conosco ao mesmo tempo agora. E que a gente só vai ter a possibilidade de manifestar os nossos dons, a nossa capacidade, a nossa inteligência real, né, emocional, espiritual, material, se a gente der oportunidade para a gente nos percebermos como seres sensíveis que somos, todos. É uma qualidade inerente a nós. Isso não se apaga, não importa a idade, né? O que acontece é que para escutar a consciência e limpar as vozes, a gente precisa tirar esse bando de lixo que enfiam na gente. Que lixo, Marco? Ué, o Marco foi como vocês, né? Acreditou num monte de bobagem, um monte de coisa, se impressionou com um monte de coisa, né? Me impressionei com livros, com vozes dos outros, com família antes de tudo, acreditava na maioria, né? Me distraía com a maioria, fazia o que a maioria faz, né? Assistia as coisas, ficava lá perdendo meu tempo, depois no final de semana eu ia lá. Eu compreendo, entendeu, gente? Mas o trabalho
Não é uma crítica, é sempre uma distinção e uma escolha. Eu escolhi fazer diferente e por quê? Porque me apareceu uma crise muito grande, eu encarei aquela crise, falei, não é possível que eu sou um idiota total e tem alguma coisa errada aqui. Eu comecei a investigar, e foi uma investigação mesmo, né, para perceber o resto, a sacanagem, a manipulação, né, a falta de consideração que a gente é ensinado a ter conosco, de propósito, né? Então, até esse caminho acontecer, o Marco era qualquer outro dia. Final de semana ia pro bar tomar cerveja, nada contra cerveja, nada contra álcool, nada contra nada. Quando você é consciência, não há nada contra nada. Você imita o todo. Você tira o olhar crítico e mantém... Você tira o olhar crítico. Cara, eu vou entregando nessa live cada coisa que é um tesouro que precisa ser acarinhado. Você já escutou isso, mas eu vou te explicar por que é assim. Você tira a crítica e puxa o fluxo emocional, energético para você. Caminho do meio. Quando você nota isso, tá? Isso você vai ter a oportunidade de notar se fizer. Sabe aquele hábito que você tem de falar mal de alguém ou de alguma coisa, ou até do governo, qualquer coisa? Serve qualquer coisa, tá, gente? Você não precisa ter uma coisa específica, porque tudo está englobado nesta atitude. Quando você for soltar aquela frase que você sempre solta, puxa o freio de mão, segura e percebe suas emoções. Você vai perceber que vai ter uma energia sua bloqueada querendo sair. Quando você fizer isso, você vai notar um fluxo sutil. Mas quanto mais lixo você tira de dentro de você, né, que são as vozes, as crenças dos outros, a política, as bobagens, tudo quanto é bobagem que você coloca para dentro, ela se acumula como uma camada em cima de você, te impedindo de sentir você só. Você está sentindo misturado. Que é o que eu costumo dizer, que você está interconectado, né? Como é que é aquela palavra que o pessoal fala que você está... É coisa do quântico, né? O Calunga nem gosta que a gente usa muito isso, mas assim, você está conectado com o resto e está sentindo junto. Então, quanto mais você tira isso de você, mais você percebe o fluxo energético emocional dentro de você. E quando você freia uma voz crítica, freia um hábito emocional que você tem, sempre de falar alguma coisa e tal, você percebe essa energia contida. É como se fosse uma barreira tentando ser rompida. Quando você para com esse hábito, né? O que acontece? Isso é energia, isso é vitalidade, isso é literal. E você sente... Você passa a sentir essa energia sendo contida e ficando em você. Certo? Essa energia que você não soltou, ela começa a se acumular. Por isso que o pessoal fala assim, a não crítica, né, o caminho do meio. Né? Tem muita coisa nessa área do autoconhecimento que conduz você a não criticar o mundo. Né? Mas qual a finalidade real disso? Né? Qual é a consequência psicoenergética emocional, se eu posso falar assim? É um acúmulo de vitalidade. Você passa a desconectar, porque você está entrelaçado, lembrei a palavra, entrelaçado com muitas coisas. E você, como ser sensível, você passa a misturar a sua energia com tudo. Quando você para de fazer isso, você começa a ter um acúmulo vital sensível em você, que tem a oportunidade de restaurar o seu sistema físico, energético, emocional. Mexe com tudo, gente. Mexe com tudo. Então, vê como é importante a gente pegar os detalhes e assim, deschavar eles, compreender, né? Decifrar coisas que vieram do passado e que ninguém sabia muito bem explicar, né? Às vezes porque, sei lá, tem muito esoterismo, muita coisa que tira da nossa cabeça a possibilidade de uma compreensão mais verdadeira. Você não está posando de santinho ou imitando o todo de grátis. Não, tem consequência. Tem consequência energética. Né, que foi o que aconteceu comigo. Eu lá atrás, o Marco lá atrás, eu sei como é ser o populacho. Eu vim de lá.
né? Eu vim do final de semana na distração, na sexta-feira, né, durante a semana implorando para chegar um sábado e um domingo, porque o saco já estava cheio, e o domingo já, putz, que merda, vai começar a semana tudo de novo, aquelas mesmas merda de sempre, a mesma pessoa chata, o trabalho que eu não gosto, as pessoas... Eu já fui assim, né? Só que quando deu ruim, quando o meu trabalho foi, né, foi pro cacau, minha loja lá que eu tive, meu negócio foi pro cacau, mesmo eu fazendo tudo que eu deveria fazer, né, para ir bem e tal, foi pro cacau, ali eu falei, não, peraí, tem pedra nesse angu, porque você joga o jogo do jeito que mandam jogar e dá errado ainda, aí tem, né? E aí eu fui pesquisar, aí eu fui olhar, aí eu fui perceber o quanto eu imitava a família, o quanto eu estava limitado aos conceitos e ideias tradicionais que não fazem o menor sentido, uma educação tosca, uma explicação meia boca para as coisas, né? Uma explicação incompleta do que é a gente, de quais são as nossas capacidades, o que a gente está fazendo aqui de verdade. Né? E por que esse mundo é tão maluco? Porque tem tanta coisa ao mesmo tempo agora e que a gente não consegue explicar porquê, e nem sabe, nem entende porquê, né? Então isso me incomodou profundamente. E eu fui investigar, até, como eu disse num short aí, com muito ceticismo, falando, não, peraí, não é possível, né? Não é possível que as coisas são feitas assim, né? E a gente vai se engambelando, se enganando, se conectando com tudo, com todos, sendo que nós somos seres todos sensíveis, multidimensionais, somos seres criativos, junto com a natureza, e a gente vai jogando a nossa energia à torta e à direita com qualquer coisa, com qualquer lixo, com qualquer escombro, com coisas de baixa qualidade, desejando uma sorte, desejando uma coisa boa, né? Jogando aleatoriamente as coisas na vida e achando que um grande golpe de sorte vai nos atingir de repente porque seremos os bonitinhos. Não, não seremos. Né? Vamos apanhar até a gente cansar e falar, nossa, o que eu estou fazendo comigo? Onde é que eu estou amarrando o meu burrico? Né? Aí o saco enche, que é o que aconteceu comigo, e eu falei, cara, não é possível, deve ter uma explicação, deve ter alguma coisa. Né? E aí, essa é a explicação. A explicação é que a gente é muito assustado, né? E eu botei num outro momento aí coisas que são elementos importantes que vão chegando para somar com essa coisa de eu escuto a consciência, né? O ego, que o pessoal adora falar, o ego, tudo que a gente põe aqui, tudo que a gente põe para dentro de nós, para nossa consciência, nós estamos fazendo leis existenciais autoconfirmativas. Sempre eu vou bater nessa tecla, porque você tem que entender que quem manda na sua energia é você. Eu vou dar nome aos bois, pode esbravejar se quiser. Os espíritas não é que está errado. Não tem errado, mas tem informação incompleta, tem coisas muito desfavoráveis, tem gente muito bonitinha, vestida de anjinho, falando coisa negativa, disfarçada de coisa boa, para enfraquecer as pessoas. E as pessoas ficam submetidas às coisas muito, muito ruins, achando que estão fazendo coisas muito boas. É autoconfirmativo. Os conceitos espirituais do espiritismo, de outras coisas, é incompleto. Se autoconfirmativo é aquilo que você crê. Por que você está falando disso, Marco? Porque as pessoas estão começando a ficar sensíveis nesse trabalho, estão tirando o lixo de cima, estão começando a perceber muita presença espiritual, estão começando a perceber a vida diferente. O corpo está mudando, a vitalidade está crescendo. Eu tenho recebido mensagem de gente falando, olha, estou sentindo muita presença. Você é quem manda. Pega seus livros e enfia na gaveta se você não quiser botar fogo. Porque tem muita porcaria, né, assustando as pessoas, falando que as pessoas estão submetidas a forças invisíveis que fazem tudo. Não, não fazem não. Elas fazem com a sua energia. Nossa, que surreal, Marco. Acreditou, ficou. Acreditou, ficou. Tá? Impressionou, ficou. Girou a atenção para aquilo, ficou. Impressionou, ficou. É você quem manda. Como, Marco? Literal. Mas eu estou sentindo muita presença. Fala em voz alta. Olha,
Eu mando aqui, não quero saber de ninguém, eu só me afinizo com coisa boa. O resto não me interessa, não quero sentir ninguém. Você vai ver, na hora vai fechar. Não quero sentir ninguém. Pronto. Bom, mal, não interessa, consciência, fala em voz alta. Eu não quero sentir ninguém. Você vai ver. Eu ordeno minha consciência, eu me fecho em mim, não quero saber de nada. Pronto. O que acontece, gente? É legal. É legal? Eu não sei. Então, é legal a gente falar disso. Sabe por quê? Porque a experiência da consciência é uma experiência de especialização, que eu já tinha falado em outra aula. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, conforme você vai abrindo sua consciência, vai percebendo a vida como um todo, vai mudando o seu ângulo de ver, vai percebendo a coisa como uma fotografia maior, né? Você vai se especializando em você. Ao mesmo tempo, nesse trabalho, você vai ganhando a consciência, a possibilidade de perceber que você é o ordenador da sua consciência. E especializar-se em você é especializar-se conscientemente que você tem consciência. Não é um trocadilho. Você vai percebendo que você tem escolha, que você não precisa ser igual a todo mundo, que você não precisa fazer sempre as mesmas coisas. Eu posso dizer uma coisa para você, que você não precisa, inclusive, comer porque está todo mundo comendo. Fazer porque está todo mundo fazendo. Tudo sempre no mesmo horário, ao mesmo tempo, todo mundo na mesma direção, comendo a mesma coisa, vestindo a mesma coisa, falando a mesma coisa. O que é isso, gente? Isso é um conceito que, através do estudo que eu fiz, né? Porque o meu saco estava cheio, eu queria entender como as coisas funcionam de verdade. Para quê? Para eu mudar. Para eu ter a oportunidade de, nessa vida, parar com essa palhaçada. Quer fazer palhaçada por aí? Pode fazer. Faz com os outros. Com a minha energia não vai fazer mais, não. Comigo não vai fazer. Então, eu comecei a perceber que existem marcos temporais, marcos psicobiológicos, sociais, mentais, emocionais, que se repetem como uma coisa que fica no repeteco, no repeteco, no repeteco. Qual que é a intenção do repeteco, meu filho? Né? É te manter no labirinto do fauno. Fique no labirinto do fauno, morda a própria cauda, sinta a dor e fala que a dor é real. Saúde. Marco, você está me dizendo que as conspirações são reais? Tô. É real, tem mesmo, tem um monte de coisa para dirigir a atenção, mas isto não é o escopo do nosso trabalho, porque é o que eu falei, a gente, quando ganha consciência, quando a gente percebe o que a gente é, não importa mais nada. A sua concentração não tem que ser naquilo que você não quer, porque foi isso que ensinaram pra gente. Ensinaram pra gente a pegar nossa energia, colocar no que não quer, para aquilo que a gente não quer se manifestar. Anota. Anota, se é meu aluno, anota aí. Pegaram, manipularam a gente para pegar a nossa energia, que é o nosso foco de atenção. Por isso que eu falei para você, puxa o freio de mão, tá? Quando for tomar uma atitude automática, porque você vai sentir o campo de energia se contrair. Puxa o freio de mão, para você sentir. Então, a manipulação é feita para pegar nosso foco de atenção e você colocar aonde você não quer. Porque daí aquilo lá ganha vida com a sua vida, aquilo lá ganha vida com a sua vida e através da natureza, que é múltipla, multidimensional, para você vai acontecer aquilo que você não quer, porque você está olhando para o que não quer. O que você olha, o que você dá atenção, cresce. É a sua energia vitalizando as coisas que você dá atenção. Quais? Todas. Por isso, se você começa a pegar o seu ser e colocar na direção que você quer, olhar para os medos que você tem,
né? Aquilo que cultivaram em você quando era garoto ou menina. Botar à luz da sua consciência, que são as sombras que o pessoal fala. As sombras são os seus medos, os medos infantis, os medos do seu ego, que você colocou ali, né? Tadinho do ego. O ego virou uma vítima também. Depois a gente fala disso. Mas assim, por quê? Porque são adultos, né? Os adultos, a gente é criancinha, vem os adultos, começa a falar um monte de coisa, um monte de besteira, um monte de bobagem. Eles não sabem nada, sai repetindo que nem uns papagaios de pirata. A gente escuta aquilo lá, fica com aquelas porcarias lá dentro, aqueles medos, aquelas sombras. E quando a gente vai para um trabalho de autoconhecimento e alguém fala, ai, olha para suas sombras. Não é só olha para suas sombras. Traz ela para a mesa, fala, olha, sombra, eu sei que você está aqui, né? Meu pai falava assim, falava assado, agia assim, agia assado, mas é um bocoió, é um bobalhão, não sabia nada, não sabe porra nenhuma, só está repetindo feito gravador, e por causa disso eu tenho bloqueios financeiros, emocionais, de toda ordem, eu não preciso mais disso. Tem que falar em voz alta. Por quê? Porque você está ordenando, ordenando a sua experiência. O que é isso? Consciência sobre a sua experiência. Você está botando ordem no caos. Vou dizer uma vez, mais uma vez, você está botando ordem no caos. Que caos? A aleatoriedade de pensamentos, de coisas, de ideias, você está limpando e falando, olha, isso não é para mim, isto não é assim, isto não serve, eu estou ordenando a minha energia, isto não é mais bloqueio para mim. Se você é um com todo, você é poder, é luz, e a palavra tem poder, é hora de você usar. Especialmente nesse trabalho, né? As frases estão lá que é para reforçar essa postura para você. Para você sempre lembrar ao longo da semana que você não é qualquer coisa. Você é poder criador junto com a energia da natureza. Mas você precisa saber fazer. Porque senão alguém sempre vai te engambelar e vai achar que vai, né, te vender um botão quântico, um negócio assim qualquer, que é para te engambelar. Porque a própria pessoa não sabe fazer isso, né? Ela não compreende o detalhamento da coisa, que não é complicada, mas tornou-se mais difícil porque exige que a gente mantenha a consciência. Ah, mas é para pisar em ovos, Marco? Não, é para manter a consciência. É para ver aquele medo que está vindo, falar, opa, volta, 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 não vou fazer com medo. É para ver aquele comportamento automático que você sempre faz, sempre fala, e pegar e falar, não vou fazer isso não, porque se eu fizer isso, eu estou me conectando com uma galera que não está bem. Deixa eles lá, eles podem se conectar, falar um monte de coisa. Ah, não é Marco. Você fala, aí por dentro, você não precisa fazer força. A coisa é simples. Você só precisa estar consciente. Ao estar consciente, você tem a oportunidade de ordenar. Ao ordenar, você sim escuta a sua consciência, né? Por quê? Porque você começa a depurar, a decantar, a tirar a porcaria. Que porcaria? A porcaria social, né? As crenças comunzonas, o populacho, né? Você vai... fragilidade, né? Ah, você vai pegar qualquer coisa, você pega doença, qualquer coisa o governo vai te roubar, porque as pessoas não são confiáveis, porque o funcionário vai te passar a perna, coisas comuns, né? Tem coisas, gente, é muito engraçado, porque assim, você tem que ir testando de acordo com a sua experiência para ir tirando coisa, né? Existem coisas muito comuns, né, sobre o dia a dia, que sempre dá problema. Então, de repente, você vai contratar alguém para reformar a sua casa, e tá. Então, tem coisas que a gente repete sem nem pensar. E a gente entra onde? Na possibilidade de problema. Porque a gente repete costumeiramente coisas que a gente nem pensa. Coisas sobre a vida, sobre o parceiro, sobre a parceira, sobre ser casado, sobre não ser, sobre tudo. Tudo. Né? E a gente entra onde? Na forma de bolo. A gente se repete. Né? E aí você vai escutar a sua consciência como? Com um bando de coisas, de bobagem em cima de você. Você não escuta. Não escuta. Né? Você está encalacrado. Né? Está junto com o povo. Com as mesmas crenças, e aí você não sente muito bem, né? E aí começa a ter um desequilíbrio energético, e o seu corpo sofre com isso. E o seu corpo,
Ele tenta entrar na homeostase, quer dizer, ele tenta manter um equilíbrio. E os sinais físicos, na verdade, são sinais do desequilíbrio energético. É de você conectado com todo mundo, com todos. E aí criou-se os sintomas. E ainda bem que tem remédio, ainda bem que tem recurso. Porque tem muita gente que ainda precisa, e natural, normal. Não é para abandonar as coisas, é para compreender como esse processo funciona, tentar descontaminar, criar novas regras para você viver uma experiência mais consciente, diferente e que se manifeste no seu corpo de maneira íntegra, real, que não seja uma ideia na sua cabeça, que o Marco vem aqui passar para você e que você fala, nossa, que coisa surreal, né? Mas vai continuar sendo se você não testar, entendeu? A coisa de ser um curso livre aqui é exatamente isso. É para você perceber, puxa, eu sou uma consciência multidimensional, então, Marco, eu posso, de repente, desenvolver de tal forma que eu perceba outras coisas e outras realidades que ninguém percebe? Pode. Sem que eu fique maluco? Sim. Mas você precisa escolher o clube que você quer ficar. É o clube do comunzão? Né? Ou você vai se voltar para você, vai ter a delicadeza de se descolar um pouco dos hábitos automáticos, né? Vai ter a delicadeza de perceber o fluxo de energia que você está segurando em você ao não criticar os outros, ao não criticar o mundo, ao fazer isso, né? Vou repetir essa parte que era importante, você vai perceber um fluxo energético sendo contido em você. O que é esse fluxo energético e por que o caminho do meio? Porque você começa a acumular energia sutil, vital. E isso atinge, se você fizer disso um hábito, em pouco tempo, uma semana, duas, você começa a perceber que o seu corpo vai mudar. Isso é extremamente sério, né? Bom, nossa amiga aqui tá falando que é crítica com ela mesmo e com os outros, né? É um perfeccionismo, né? É uma maneira de se apertar que é muito cruel, né? Os outros é o mundo é o mundo, deixa o mundo do jeito que está. Se é multidimensional, o que a gente vai resolver? Né? É multidimensional, esse trabalho tem essa característica. Né? Mas como funciona isso, Marco? É a natureza da vida, eu não vou explicar, eu sei o que eu vivi. Eu vivi fenômenos multidimensionais. E aí, quando a gente percebe... Presta atenção que isso é importante para você que está falando que é perfeccionista aqui. Tem uma amiga nossa falando que ela é crítica e tal, mas quando você percebe a multidimensionalidade, né, da forma como foi apresentada para mim, né, você percebe que tudo isso que a gente aprendeu é uma grande bobagem. Isso acaba com a gente, acaba com a nossa vida, né, destrói a gente à toa, a troco de nada. Todo mundo está certo, até aquele que está errado está certo. Larga o mundo para o mundo te largar. Que mundo que você quer viver? Né? Qual tipo de consciência você quer desenvolver? Largue o mundo para o mundo te largar. Quando você pega literal, você fixa, você está abraçando, energeticamente você está se misturando. Isso afeta a sua saúde, afeta a sua consciência, afeta quem você é. Você se mistura, você é médium. Eu estou cansado de falar aqui, eu vou continuar falando até que você entenda que se você não mudar de atitude, você vai pegar tudo que é dos outros, vai dar problema físico, aí você vai precisar ficar indo em farmácia, comprar um monte de coisa. Ainda bem que tem, mas se você fizer diferente, se você mudar esse comportamento, você vai perceber a loucura que você se meteu. E você vai tomar um baita de um susto e falar, meu Deus, Marco do céu, onde é que eu fui amarrar meu burrico? Onde é que eu estava? Vai sentir, vai ser uma coisa tão maluca, que você vai falar, cara, que coisa, onde que eu fui me enfiar? Que planeta de doido? Mas é a vida, né? A vida é um caleidoscópio de experiências não críticas. O todo quer viver tudo através de todos. E para todos tem uma experiência dimensional onde essa pessoa tem razão e o outro também, né? Então, assim, nessa live, eu peço que você assista de novo, a amiga aqui, né?
eu estou te dando motivações para você largar esse hábito, que são mais profundas do que a simples explicação do perfeccionismo. Que isso você pegou de parente, pegou de pai, pegou de mãe, pegou de si própria, pegou de uma autoexigência muito grande, um parâmetro daquilo que é bom, daquilo que não é, né? Então, eu peço que você assista de novo para você entender que o que você está perdendo de não mudar isso é uma coisa absurda. É uma coisa que mexe completamente com a sua vida. Se você testar um pouquinho por dia, se você perceber esse perfeccionismo, perceber seus hábitos, puxar o freio de mão e falar, não vou fazer isso. Peraí, para, eu não sou assim, eu não sou isso. Se você fizer isso continuamente, um mês, você vai perceber uma mudança drástica. Porque literalmente você está perdendo a sua vida por causa disso. Em questão de saúde, de inspiração, de tudo, né? Então, a nossa amiga está falando, eu estou gastando um pouco de tempo com isso aqui porque tem a ver, né? Eu também sou assim um pouco, né? Todo mundo quer, né? Mas eu, por outras motivações, também sou um pouco... Eu estudei que nem um maluco, né? Gente, eu entrei numa coisa de investigação, estudei muito. Chegou uma hora que o Calunga falou, ó, para, porque você está na hora de viver, senão você vai ficar um cabeçudo enorme e a sua vida, cadê as coisas? Tem que experimentar, viver, né? Mas a questão não é fazer certinho, a questão é que você está perdendo vida, né? Perdendo chance de mudança, de consciência, né? E isso não deixa você escutar a consciência, porque os seus parâmetros de certo e errado vieram de pessoas que não sabem nada da vida, não entendem nada da vida, não entendem nada de si, não sabem sobre a sensibilidade, entraram numa régua de medida onde ela coloca a vida, a saúde, a inspiração, o trabalho, os filhos, tudo tem um parâmetro comparativo ao qual o seu ego se apega, tadinho do seu ego, para tentar se salvar de um grande perigo que te ensinaram que a vida é. Olha esse conceito, olha a riqueza disso. Ensinaram que a vida é um perigo, você se agarra a qualquer coisa que te traga qualquer tipo de segurança. A energia é autoconfirmativa, então a sua experiência focada no perigo reproduz mais perigo, traz perigo para a sua vida, traz aquilo que você não quer, você confirma, você fica mais medroso, traz mais experiência de medo, o ciclo continua se retroalimentando através da sua energia. Coimbra, eu não quero viver isto. Vai viver. Por quê? É autoconfirmativo, você está com uma cota de poder na mão, de energia, você é uma partícula do todo criativa, inconsciente do seu poder, manipulado para reproduzir aquilo que você não quer. E aí você continua fazendo, vivendo aquilo que você não quer, né? Passando por experiências autoconfirmativas negativas que você não quer, né? E eu estou trazendo muito claramente aqui. A coisa é séria, ela pega o seu físico, ela detona você, ela te coloca na fila do SUS, ela te coloca como qualquer um, como um ser humano qualquer, o pessoal vende para vocês a ideia de que existem poucos escolhidos, porque os mestres ascensos, porque Buda, porque Jesus, porque o Nibiru, porque o Zé Bilu, e você fica aí chupando o dedo sem entender porra nenhuma, por que é que você não consegue acessar um estado de consciência maior, né? Por que é que você não consegue ter uma vida mais direcionada para aquilo que você ama, com mais fluidez, atraindo, entre aspas, atraindo, porque tudo já existe, ou vivendo situações que tenham mais a ver com um fluxo melhor de vida, uma coisa mais agradável, né? Mas o Marco é um chato de galocha e vem te contar. Fecha na sua casquinha um mês. Testa. Você não está consciente. Você não está escutando a sua consciência. Você tem vozes muito fortes de um populacho, de um ambiente, de um fundo que faz a forma, que é todo esse cenário que a gente tem impressão que é uma coisa muito inteligente, mas não é, né? Aonde você passa a ser uma placa da quilometragem.
Dentro daquela rodovia, você é mais 1 quilômetro. Dentro da rodovia da vida, você é uma plaqueta, um número, 1 quilômetro. O que tem nesse quilômetro? Tudo que você pensa que é a vida. E da onde que saiu isso? Essa é a questão. Com quem você aprendeu? O que você acha que é a consciência? No começo dessa live, eu disse para você, olha, tem gente que vive estados de consciência lúcidos, dimensionais diferentes. No dia, na vigília. Está conversando com você aqui, mas ela está em outras, está sustentando, está percebendo, sustentando não, percebendo, ela tem a capacidade de perceber outras camadas da realidade junto, ao mesmo tempo, sem ficar louca. Então, será que o que você pensa de mundo é real ou é só um jeitão de ver? Ou você virou só uma placa no quilômetro, formatada, né? Induzida. Induziram o fluxo de atenção para que você se tornasse aquilo que você não é. Você é só um personagenzinho, né? Não estou tirando a importância, eu estou falando, estou relativizando para te fazer pensar, puxa, eu sou muito maior. Puxa, meu ego é o problema? Não, o seu ego não é o problema. Ele se tornou de tanto essa gegaiada falar para você que o ego, ai, o ego. Aí você começa a fantasiar por dentro, sem que ninguém te fale que você tem um inimigo interior, que é o seu inconsciente, o seu ego, quando na verdade só a ideia de que existe um problema inacessível já torna o problema inacessível. Ó, a ideia de que você tem instâncias em você inacessíveis, que estão contra você, que te sabotam, todas essas ideias, tudo isso vira lei. E isso dificulta uma autoanálise para esclarecer e tirar da frente. Vira lei e você não vê que você está tendo comportamentos que fazem com que você não enxergue o problema, mas ele está na sua cara. Não tem ninguém contra você dentro de você. Marcos, você está me dizendo que a psicologia está errada? Vou tomar água. Marco, mas você está me dizendo que a... Vou repetir. Marco, você vai estar me dizendo que a psicologia está errada? Vou tomar água. Não é que está errada, está limitada. Ela não entende o efeito da autoconfirmação. É grave e é individual. Por isso que é único. Por isso que esse trabalho evoca, de uma certa maneira, que você analise o que te agrada. Aonde que está o negócio em você? Qual que é o calo seu? Porque é único. Porque você faz leis individuais. Apesar do cenário coletivo tentar te formatar, te colocar feito um cabeça de panetone, aproveitar que é a época, né? Te colocar como uma coisa assim meio, né? Em série. Você tem suas características. Elas estão aí enterradas debaixo desse escombro, né? E é autoconfirmativo. Então, na medida em que você você começa a perceber a gravidade disso, então peraí, Marco, então eu vou dar um passo para trás. Então você está me dizendo que tudo que eu estou falando, que eu acredito que é verdade, vira verdade só porque eu acredito que é verdade? Eu não acredito, Marco. Você está louco. Faz o contrário. Tira essas porcarias, põe na mesa, assombra, fala, ó, não preciso mais disso, entendo, compreendo, tá? Eu aprendi essa porcaria, mas não é assim, tá? Tem um monte de dimensão, né? Quem é novo aqui, tenta entender que é real, é literal. E porque eu fui muito teimoso, a vida proporcionou umas experiências multidimensionais para mim, né? Para minha esposa também, e a gente viu junto, que é para a vida falar assim, ó, tá vendo? Você tá achando que você tá alucinando? Então vou colocar a pessoa também tá vendo junto com você, tá? Então teve fenômeno de multidimensionalidade, então isso é a realidade, né? Isso é a realidade, é multidimensional. E o seu ego, que não é seu inimigo, ele foi ensinado a ser seu inimigo, ele é assustado, ele só é assustado. Ele é a ponta da sua consciência consciente, né? De uma parte da sua experiência. Então o ego ele é necessário.
Ele é um instrumento para fazer escolha no agora. Mas ele é assustado e condicionado, ele passa a ser um escravo do sistema. O ego. Você não pode dizer, é o meu inimigo, porque as pessoas confundem, né? Eu já falei em outra aula. Confunde egóico com ego, com egoísmo, bota tudo no mesmo pacote e o ego é uma coisa feia. Não, não é. Feio é você ser ignorante, botar tudo no mesmo pacote e não analisar e não perceber que isso tudo é manipulação, né? Que a hora que você toma posse de você, o ego, aos poucos, quando você vai trazendo as frases, vai puxando o freio de mão, vai mudando de comportamento, vai deixando o povo para lá, eu quero ficar com a minha consciência, deixa eu me descolar um pouco, deixa eu me descolar. Você vai começando a sentir, ele vai começar a colaborar, ele vai querer as coisas que você quer, ele não vai conflitar, né? Ele, por enquanto, ele conflita porque é um território desconhecido. Como assim, Marco? Você nem é famoso para eu ter segurança, né? Que você está me dizendo que eu sou a força de tudo, que se eu me descolar de tudo, a minha vida pode mudar, a minha saúde pode mudar. Eu nem te conheço. Tá me conhecendo agora, meu filho. O que eu vou fazer? Você testa, né? Enquanto você não fizer isso, você não escuta a sua consciência. Você não percebe, por exemplo, que é um conceito muito legal, porque como eu estou muito conectado no assunto, vai vindo informação enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou fazendo. Então, veio um termo muito legal, né? Que teve na outra live, que a nossa consciência proporciona quando a gente está ficando cada vez mais consciente da gente. A gente vai limpando e tal, e vai percebendo os fenômenos da vida diferente, vai percebendo o corpo, vai percebendo energia melhor, né? E tem um conceito legal que eu trouxe, que é um sentimento-corpo, que vem às vezes. Sentimento-corpo é quando vem um não, um sim, não passa pelo mental, né? É um sentimento-corpo. Quando você vai para um lugar e fala, putz, eu não vou ficar aqui. E o corpo anda mais rápido do que a sua mente. Ele fala, não fica aqui não, sai fora. Vai vindo umas coisas, uns instrumentos vão começando a ficar mais refinados, né? E aí você vai percebendo quem você é de fato. E vai saindo dessa fila de jegue que tá aí fora. Eu falo assim, gente, mas eu tenho que falar assim, porque às vezes a pessoa é nova aqui, ela não entende, não é uma crítica. É uma observação, eu escolho ser mais, deixa esse povo. Eu falo jegue, que é para eu não voltar lá, né? Eu uso umas palavras às vezes fortes, gente, que é para eu dizer para minha consciência, olha, nós deixa para lá, não é problema seu, não é crítica, é distinção, é escolha, não vai o povo tudo para lá, deixa eles pular do penhasco, gritar, ficar esperando o ET descer, exterminar todo mundo, o problema deles é multidimensional, eles vão cair numa dimensão onde tudo isso vai se confirmar e o problema é deles, não é seu. Ai, gente, é muito engraçado, a vida é muito engraçada. Bom, a gente tem 2 minutos, né? Então, eu escuto a consciência. Você vê quanto trabalho precisa ser feito para você escutar a consciência, para você descobrir quem você é, para você perceber realmente aquilo que você ama, do seu coração, que você não vê o tempo passar, que você muda, né? Por quê? Porque é uma coisa que é um impulso que vai, que chega, né? Então, por exemplo, a intuição é esse sentimento-corpo. Sentimento-corpo é uma coisa que vem e fala, não come isso aí não fica aí não. Vem uma coisa que te puxa, você sai andando, você não quero ficar aqui não. E quanto mais você escuta isso, mais vai se manifestar, né? É isto. Gente, eu vou dar uma olhadinha no que está escrito aqui, para a gente ter a oportunidade de bater um papinho rápido, senão eu não vou conseguir publicar essa live aqui. Passou de 1 hora, não dá. Então a gente já está com 50 minutos, 55, e eu não vou me demorar não. Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários que eu acabei não lendo. Deixa eu ver aqui, ó. Questão de equilíbrio, eu falei um pouco sobre esse tema, o ego. O ego. Eu falei um pouco sobre o ego, né, gente? O ego, ele foi vítima da ignorância da autoconfirmação,
Eu sei que parece muito louco, mas é por isso que o mundo tem coisas muito diferentes e comporta todas as realidades ao mesmo tempo. Tem gente que vive experiências, a mesma experiência, e fala assim, para mim foi maravilhoso, para mim foi uma porcaria, eu fui tratado como um rei, aí chega lá a pessoa, fui tratado como um lixo, porque ela já tem uma expectativa. Ela tem uma expectativa lá atrás já, ela aprendeu o medo, ela aprendeu que não pode confiar nas pessoas, ela aprendeu que, comer fora é isso, é aquilo. Tem um monte de conceito nela que faz com que seja autoconfirmativo. E ela vive uma experiência que parece, né, na mesma dimensão, no mesmo plano dimensional, mas não é, não é no mesmo plano dimensional. Parece que é, mas não é, tá, gente? A natureza pisca, movimenta, ondula, não é no mesmo plano. A gente parece que está... Mas se não fosse assim, como é que ia ser possibilitada a experiência? E é o que eu te falei também. Uma pessoa que consegue sustentar a percepção de várias camadas de realidade também não é uma coisa comum. Porque também é muito difícil você chegar numa coisa como essa e não ficar mal, né? Mentalmente. Não é fácil. Provavelmente tem aí um caminho até que a pessoa se estabilize e perceba as coisas, né? Mas isso daí é como diz o Calunga, isso é só uma coisa para você pensar. Puxa, mas será que existe isso mesmo, Marco? Vou pesquisar. Pesquisa, não acredita, vai pesquisar, né? E para você pensar, vamos fazer feijão com arroz, né? Feijão com arroz é importante. Deixa eu ver. Como distinguir intuição de um pensamento intrusivo? Intuição não passa pelo... Isso que é legal, né? Nosso amigo perguntou aqui, matéria universal. Intuição é um sentimento corpo, é uma energia que fala, não, é rápido. Ela não é explicativa, né? Matéria universal. Nosso amigo fez essa pergunta, né? Como distinguir intuição de pensamento intrusivo? É rápido, não, sim, sai, vai. Um pensamento, ele é muito explicativo, ele vai te dar razões, é intrusivo. Não vem do âmago do ser, né? Eu acho que são as melhores palavras que eu posso encontrar para te explicar isso. É uma coisa que é um processo que te puxa, que te vai, que vem rápido, é uma coisa rápida. Não é uma coisa que vai explicando, não vai aqui, não faz isso por causa disso, não. Intuitivo é rápido. É uma coisa, uma energia muito forte que você sente. Quando você sente? Quando você começa a descolar do populacho, começa a jogar os costumes da sua família, das pessoas, tudo para fora, fala, não, deixa eu ficar um pouco na minha e tal. Aí você começa a sentir diferente, porque você não está mais conectado, né? Junto com a energia dos outros. Começa a distinguir a sua energia e isso começa a perceber melhor. Mas é muito literal. Enquanto você não faz isso, você sempre vai confundir isso com um processo mental. Não é mental, tá? E a dificuldade de você sentir isso é exatamente por causa desse monte de coisa que eu expliquei nessa live. É muita conexão energética, é muita crença já para fora, é você conectado com todo mundo e todo mundo misturado, todo mundo entrelaçado. Esse entrelaçamento, ele prejudica a sensibilidade, o corpo, a percepção, a consciência, ele prejudica. Você está carregando peso nas costas que não é seu, é dos outros, né? Deixa eu ver aqui, ó. Adilson, tá? Obrigado, tá? O pessoal tá conversando aqui, né? Tá no processo, relaxa. Olha, gente, é uma coisa que eu quero falar para vocês, tá? Nosso amigo tá falando, não se preocupe com o final. Isso aí é um processo, é um caminho. Curte o caminho, porque quando você entra nesse processo, a natureza da vida, sua própria energia, começa a dar sinais, começa a te mandar sinais. Você vai ver, você vai sentir, vai vir no corpo, vai vir na experiência. Você vai perceber coisa que você não achava que existe. Você vai escutar coisas e você fala, meu Deus, estou ficando esquizofrênico. Não! É porque você está começando a recolher a energia que você jogou aí para todo mundo, né? Jogou para tudo e para todos, você está trazendo de volta a sua vitalidade, sem precisar fazer esforço. O esforço que você tem que fazer é uma reeducação. Mas isso vai acontecer, né? Olha, Vanusa,
A Vanusa está falando aqui, ó, que ela está com perturbação, está sem força, tá sem forças físicas, perturbação na cabeça. Se eu tenho dica, né? Esse perfil inteiro é um curso. Nós temos vários conceitos, Vanusa. Se for do seu interesse, você assiste, anota, faz pergunta, tenta praticar, pratica os exercícios. Nós temos exercícios aqui que são quinzenais, estão aqui no perfil. Você pratica eles. Você tem que compreender que tudo essa bagunça generalizada, né, que você está vivendo, é você que, né, eu sinto te dizer assim, mas é que é para você ter noção que você precisa querer sair disso. E para isso exige um caminho, né? Então você, né, você, todos nós aqui escrevemos uma espécie de roteiro existencial. E quando a gente esbarra com um trabalho como esse de expansão da consciência, a gente tem a oportunidade de mudar. E esse perfil é um curso livre, de graça. Vários exercícios, vários conceitos, várias ideias que as pessoas podem pegar, aplicar, perguntar, aprofundar. Não tem limite. É um curso, não tem limite. Não estou limitando as ideias. Hoje mesmo eu trouxe uma ideia aqui, uma coisa que eu aprendi, que eu vi, que eu estou estudando, que é uma coisa que você fala, nossa, não é possível que o ser humano consegue fazer isso. Consegue sim. Então a gente é muito especial. A gente não é isso que a gente está, né, que enfiaram na nossa cabeça. E você, Vanusa, não é isso que você está vivendo. Você é mais, mas você precisa querer esse mais. Quem quer mudança precisa mudar. Tá bom? Eu espero que eu tenha dado uma palavrinha para você, para te inspirar. Olha, tem saída. Aqui a gente não poupa, mas depende muito da sua atitude com você. O universo não te nega nada, mas você tem que botar você numa posição de, tá bom, então eu vivi coisas que eu acreditei, autoconfirmei, eu estou vivendo uma fraqueza porque eu acredito numa fraqueza. Então será que se eu começar a quebrar esse padrão, quebrar essas regras, me forçar a fazer coisas boas, porque eu me forcei... Gente, a gente se força a fazer coisa ruim, né? A vida inteira ensinaram pra gente, na base da força, fazer coisa ruim contra nós. Então eu vou fazer uma atividade que vai me fazer bem, uma coisa que eu penso que vai me fazer bem, nem que seja na marra. Até que eu quebre essas crenças e essas regras que eu acreditei e crie novas regras para mim. Certo? Isso aí também é ouro que eu acabei de entregar, tá? Tudo que eu falo aqui tem uma camada... Quebra de regra, cria novas regras. Será que não foi assim que o Marco ficou sem adoecer mais? Bom, deixa eu ler mais, Vanusa. Tá, o pessoal tá participando aqui, né? Muito legal isso, um respondendo a pergunta do outro, né? Bacana. Olha, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Nós estamos com esse novo tema, né? Eu escuto a consciência. Amanhã tem as frases do exercício, 15 frases, a metáfora hipnótica e a meditação guiada. Para você que é novo aqui, a gente vai soltar os exercícios, que são de 15 em 15 dias. Domingo que vem é a participação da equipe espiritual. Nós temos psicofonia aqui, né? Com alguém da equipe espiritual, que eu não sei quem vai ser, porque sempre hoje está concorrido, hoje em dia, né? O pessoal está fazendo fila no astral para vir se manifestar. Então, a gente tem isso e vai, durante a semana, vai lembrando, ó, volta para o exercício, faz um pouco por dia, faz a sua metodologia, faz de manhã, de tarde, de noite, faz um pouquinho, 5 minutos ali, 5 minutos aqui, 5 minutos acolá, tá bom? Exemplo de combate. Olha, eu já ia me despedindo, mas combate é tudo que você critica, tudo que você rejeita. Rejeitou, você já está fazendo um combate. Caminho do meio é retenção de vitalidade energética sutil. Caminho do meio não é pousar de santinho, é imitar o todo para quê? Para você se descolar desse hábito, energeticamente você começa a acumular energia. Um exemplo, fica difícil dizer qualquer coisa que você critica, os outros, sociedade, político, qualquer coisa, sabe?
Recolhe a energia, para com esse hábito, descola disso, que você começa a descolar desse populacho. Essa energia sutil começa a acumular no seu corpo. Com a prática contínua, você vai perceber. No começo você não vai perceber, que você está muito cheio de escombro. Depois, daqui a pouco você começa a perceber, aí nem mentalmente, pior ainda, na boca, mental, tudo. Você tem que ser como se fosse uma testemunha. Você não é observador? Ai, o Marco, eu me amo. Eu me amo, eu me amo. Olha o observador aí, gente. Observador, você conhece esse termo, né? Física quântica e tal. O observador. O todo é o observador da experiência. O observador só observa, descola, desprende. Ai, mas e o senso crítico? Meu Deus do céu. Assiste de novo essa live. É autoconfirmativo. Você está entrando numa forma de bolo. Você está sendo induzido a ficar na mesma faixa dimensional, dos mesmos potenciais fracos, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, tudo. Você está se enfiando numa porcaria achando que está comendo caviar, mas está se chafurdando no esgoto. É autoconfirmativo. Ah, e o senso crítico? Deixa pra lá, né, que você faz com isso. Eu aprendi essas coisas também. Depois eu percebi, falei, olha que filha da... Mas que induzindo a gente. Que sacanagem. Que sacanagem. Tá bom? A questão, eu não sei se... Tô falando de crítica, né? Nossa, seria aceitar e não reagir? Reação emocional. Aceitar, o que eu quero dizer, é assim, aceitar o mundo. Agora, coisas pessoais, né? Que você tem que tomar decisões, aí é diferente. Você tem que reagir, você tem que fazer escolha. Reação com raiva ou escolha? Né? Tudo que você combate, cresce. Tudo que você dá atenção, cresce. Então, tem raiva, a raiva vai crescer. Tem combate, combate vai crescer. Tem escolha? Não, eu só vou escolher isso. Eu vou escolher isso em detrimento daquilo. Maria, Chiquinha, vem na minha casa hoje que a gente vai tomar alguma coisa, fazer um lanche aqui. Você sabe que você vai chegar lá, vai escutar um monte de abobrinha, vai escutar fofoca, vai escutar encheção de saco, vai escutar fofoca da família. O que é que você vai fazer lá? Misturar sua energia com um monte de besteira? Não, fulano, eu não vou. Ah, mas por quê? Você vem todo domingo? Não vou nesse domingo. Eu não vou. Minha energia é uma coisa séria. Entendeu? Fica difícil. Agora a gente entra em umas coisas muito específicas, né? Preciso terminar a live. Mas, assim, de modo geral, você vai tirando o olhar crítico. Coisas pessoais, você vai fazendo escolhas em detrimento de outras. Você vai tirando a crítica para colocar uma atitude positiva e não uma negação, um combate. Eu não gosto daquela pessoa, porque aquela pessoa... Blá, 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 blá. Para com isso. Não vai, não frequenta, não fala, não aparece, não justifica. Tchau. Né? Aí são coisas muito particulares que aí precisa... Você vai de repente, num vídeo aqui, faz uma pergunta bem específica que, de repente, eu dou uma resposta mais específica. Tá bom, gente? Um grande abraço. Vamos aí começar um novo ciclo. Espero que vocês acompanhem. Quem é novo, entra no perfil, tem muito conteúdo, muito exercício, muita coisa. E manda sua dúvida. Manda sua dúvida em qualquer vídeo. Não manda particular, que é ruim. Manda em vídeo. Porque, às vezes, a sua dúvida é a dúvida de milhares de pessoas, de muitas pessoas. Tá bom? Um grande abraço, bom domingo, boa semana e até breve. Tchau, tchau. A live vai ser publicada aqui e no YouTube. Não sei se hoje, mas vai ser publicada e você pode ver de novo. Até mais, até breve. Tchau, tchau.